Seu Han. Olá, tudo bem? Olá. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Agora deu certo. Agora deu certo. Que legal, que legal. Mais que um professor ganhou um amigo aqui, eu estou aqui à disposição para ajudar com muito carinho e respeito, viu? Quero teu bem e estou aqui para te ajudar. Obrigada. Como está a sua saúde, a saúde física e mental? Tá bem. Mental mais ou menos, né? Porque advogado não é muito bom Não, é verdade. Doutora, é verdade. É complicado, né? O ser humano está muito agressivo. Está muito agressivo. Está muito agressivo. Nós lidamos com um judiciário ruim, fraco. Nossa, né? A gente fica de cabelo em pé. A gente já tem algumas decisões, eu atuo no previdenciário, né? A minha área de atuação é previdenciário. Então a gente já tem que lidar com certas inconstâncias no ramo administrativo previdenciário, né? E aí, como tudo do previdenciário é judicializado, não adianta, vai judicializar, então a gente já tem que enfrentar um segundo inimigo, vamos falar assim, né? É verdade, é verdade. Porque as decisões... O judiciário, claro que nós vamos respeitar, né, doutora, os bons profissionais que ali existem, né? Tem gente boa, mas tem muita gente ruim, né? Tem muita gente que não tá nem aí, muita gente que acaba atuando, passa para o assessor julgar, para o assessor para assessora, tem juiz que não vai no fórum, juíza. Muitos têm restaurante, tem comércio, tem empresa, viraram coach agora, né? Tem muito juiz coach, larga o poder judiciário e vira coach, né? Vira coach. Vira coach. Eu tenho acompanhado alguns, né? Que inclusive saíram da magistratura para poder se dedicar só a aulas e coaching, né? E doutora, e a gente finge que acredita, né? Que eles saíram por livre e espontânea vontade. O CNJ pegou no pé. Aí o que eles fizeram? Então, eu acredito que tenha sido isso mesmo, porque assim, eu particularmente estava achando muito estranho um juiz, né, dar aula de como que você fazer determinado procedimento, né? De fato, muitos saíram. Fica um pouquinho, eu acredito. É estranho, né? O CNJ pegou no pé, caíram fora. Aí, agora eu quero ver. Eu quero ver porque a advocacia, é o que a doutora falou, é um leão por dia e tem que desviar das antas, né? Mata um leão por dia e ainda tem que desviar das antas. Agora eu quero ver. Agora você vai ver a aparência do juiz mudar, ficar com o olho roxo, né? Cara de cansado, porque vai ter que correr atrás do prejuízo. Não tem aqueles 60, 40 mil reais garantido, né, por mês para fazer bonito, que eu sou coach, né? É complicado. Ô, Brasil! Ô, Brasil! E o aumento da taxa judiciária, você viu, doutora? Eu conheci assistindo alguns vídeos e depois eu tive aqui, o senhor esteve aqui na OAB de São Bernardo, dando uma aula sobre os capião, sobre que legal. Uma série de regularização de imóveis. Teve uma palestra que teve até com o pessoal do cartório, né? Que legal, verdade. A adjudicação e uso capião extrajudicial. Então eu conheci o seu trabalho. Que legal, que honra. Né? Tem um amigo aqui, o que precisar. Já leu algum livro meu, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião, já leu? Não, inclusive eu estou para adquirir, mas eu ainda não tive tempo de adquirir. Eu preciso adquirir sim, porque é um ramo que me interessou bastante, eu achei bem interessante. Achei bem interessante, assim. E vira e mexe tem gente com problemas de imóvel, regularização, documentação.
documentação, acertar documentação, tudo, né? Aí a gente, os clientes vão lá, eu falo, ó, não compre imóvel sem ter documentação, sem falar com o seu advogado, etc, etc, tal. E é uma coisa que... E eu estou com um problema particular nessa questão, né? Tá. Eu tenho um problema particular meu que eu queria resolver, queria a sua ajuda. Conta comigo, que conta comigo. Realmente é uma coisa que a tese, acho que a tese está se desenvolvendo agora, que seria a questão do uso capião de herdeiro, né? Não sei qual que é a possibilidade. Qual que é o caso? Eu administro um apartamento simplesinho, pequenininho, que era da minha tia. Tá. A gente sempre cuidou dela, meu pai sempre cuidou dela, era o único irmão que cuidava dela, né? E aí, conforme ela foi ficando doente, ela teve um episódio lá que estava sozinha, aí eu e meus irmãos fomos lá socorrer e trouxemos ela para casa do meu pai. E aí a gente pegou e vendeu o imóvel dela, que ela tinha um imóvelzinho lá no Tatuapé, pequenininho, uma coisinha bem pequenininha, compramos um apartamento dela aqui perto da gente. Ah, tá. Né? Só que nisso eu já tinha feito uma procuração em nome dela, para eu poder falar em nome dela, né? Porque eu tinha mais tempo também, eu tinha mais tempo livre, não tinha questão de horário, então eu que corria atrás das coisas dela e cuidava. Aí eu peguei, comprei esse imóvel, vendi o imóvel dela e comprei esse imóvel e coloquei no nome dela. Poderia ter colocado o nome do meu pai já de uma vez, né? Ou do meu nome, mas não. Eu, procurando ser correta, eu coloquei. Fez isso, né? Colocou no nome dela. Mesmo, né? Só que aí ela faleceu. Ela faleceu e o último irmão que ela tinha era o meu pai, que faleceu um mês antes dela. Ah, tá. E ela faleceu, ela já não tinha mais o marido e não tinha um filho, que era o único herdeiro dela. Ela era sozinha. Então a gente que cuidava dela. E não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém. Não, aí que tá. De ascendentes e descendentes não tem. Ela tinha o colateral, só que os colaterais morreram tudo antes dela. Meu pai foi o último que faleceu. Ah, tá. Faleceu um mês antes dela. Então sobrou os sobrinhos. Tem sobrinho que eu nem sei onde que tá, que nem sei, que tinha irmão que quando eu me dei por gente já era falecido. E tinha filhos, nem sei quem que é. E aí ela faleceu em 2011, 10 de maio de 2011. E até lá, estou cuidando do apartamento, estou pagando as contas, né, condomínio, a luz. Isso é normal e acontece com muita gente. Você sabe, doutora? Quando tem inquilino, eu alugo. Ah, tá. Né? Eu alugo e faço frente a essas despesas todas que eu pago. E assim, eu queria tirar essa pedra do sapato. Conta comigo, doutora. Você sabe, doutora, que mudou muito o uso capião no Brasil, né? No passado não era possível fazer uso capião de imóvel público. Hoje é. Imóvel público desafetado, imóvel público do CDHU. E dentro dessas grandes mudanças, chegou a possibilidade de a gente fazer uso capião de herança também, né? Nós tivemos no julgado o recurso especial 1631.859, o RESP, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu, ao avaliar esse recurso, que é possível fazer uso capião de herança, de herdeiro. Basta cumprir a posse pacífica nos nomes, que já é os requisitos do uso capião, já são os pressupostos, e cumprir paralelamente o binômio, né? Que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. A doutora, para fazer uso capião, pode ter a posse direta ou indireta. Ou seja, quando aluga e empresta, também possibilita a doutora fazer uso capião. E também tem a posse alternada, eu falo no meu livro, a posse alternada no livro de uso capião. A posse alternada, se a doutora tivesse o imóvel fechado, mas com a chave no bolso, fazendo manutenções, também a doutora tem uma posse qualificada para fazer uso capião de herdeiro, de herança, né? Então dá sim, doutora, dá para fazer. O grande segredo é provar os pressupostos e também o binômio. O binômio é o quê? Posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Seja essa posse direta ou indireta, viu? Dá para fazer sim. Hoje... Então, eu tenho isso. Fica à vontade. Eu estou pagando todos
o IPTU, né? O IPTU, inclusive, eu coloco em débito automático na minha conta. Débito automático não, eu lanço todas as parcelinhas de IPTU na minha conta. Então vai debitando todo mês. Manutenção, quando tem manutenção, eu que arco, né? Lógico que tem o aluguel, quando tem aluguel eu acabo batendo, né? Essa despesa aqui eu tive. E condomínio a gente estou pagando, tá tudo ok, não tem nenhuma parcela. Acho que tem uma parcela que eu preciso negociar, mais uma só, nesse período todo que eu estou na posse exclusiva depois que ela faleceu. E me fala uma coisa, doutora, hoje, quanto tempo a doutora tem a posse exclusiva? Sua mesmo? Ela faleceu faz quanto tempo? Ela faleceu em 2011, então são 12 anos, Nossa, muito né? tempo. Nossa. Maio de 2011 ela faleceu. Doutora, vou ser muito sincero. Na verdade, já é um uso capião puro. A doutora nem vai entrar muito no mérito de uso capião de herança, porque a doutora já tem a posse há muito tempo, né? De 36 espécies de uso capião, já dá para usar uma das melhores, né? A judicial, procedimento judicial, de 3 procedimentos judicial, extrajudicial, judicial. E das espécies, das modalidades e tipos de 36, a doutora pode usar o do 1238 do Código Civil. Qual que é o artigo? O artigo é o 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. A doutora acha que alguém vai questionar esse uso capião, doutora? Olha, aí é que tá. Você acha que alguém vai se habilitar no processo, vai entrar com alguma ação, ou vai ser bem tranquilo? Então, até hoje ninguém me procurou, ninguém questionou, inclusive quando ela faleceu, quando a minha tia faleceu, ela tinha uma pessoa, a Maria, uma pessoa que a minha avó pegou quando era pequena para ajudar nos afazeres de casa, e essa pessoa foi passando de filho para filho. Então ela ficou com essa pessoa ficou ajudando a minha tia Maria, depois foi ajudar a minha tia Elzira, depois ficou com a minha tia Ilza e até ficou com a minha tia Ilza o resto da vida. E essa pessoa, quando a minha tia faleceu, essa própria pessoa falou assim, olha, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para Caraguá, que era onde tem parentes nossos lá da minha outra tia, que ela ficou junto com ela, quando minha tia era viva. Então eu mandei essa pessoa para Caraguá, ela tinha uma poupancinha que eu tinha feito, eu consegui loas para essa pessoa, administrava a aposentadoria da minha tia. Esse loas dessa pessoa, eu fiz uma poupancinha, e quando ela foi para Caraguá, eu falei assim, olha, ela tem essa poupancinha, tá aqui para vocês. Deixei o dinheiro, comprei roupa, eu cuidava dela. Mandei tudo lá para Caraguá e ela ficou lá em Caraguá com as minhas primas. Quando aconteceu esse fato, ninguém questionou da casa da tia, se a tia tinha casa, se a tia não tinha. Nunca ninguém questionou, nunca ninguém me procurou. Nem um dos meus irmãos, nunca ninguém procurou. Então, na verdade, houve uma cessão dos direitos de forma tácita, né? Passaram para a doutora, não foi? Ninguém procurou. Abandonaram, né? Abandonaram. Porque na verdade, ninguém desse pessoal, né, lá de Caraguatatuba, que a Maria foi para lá, depois da morte da minha tia, dona do imóvel, quando a Maria foi para lá, ninguém questionou, a gente levou tudo bonitinho, ficamos lá conversando, mas ninguém perguntou, e a casa da tia? Nem sabia se a tia tinha casa. Por quê? Porque quem cuidava da minha tia era meu pai. Ah, tá, é o seu pai. Todo feriado era meu pai, visitas era meu pai. Ela era mais velha, essa tia? E Natal. Ela era mais velha que o seu pai? Era mais nova? Era mais velha. Inclusive, essa minha tia cuidou do meu pai, porque meu pai é o caçula. Ah, tá. Essa minha tia cuidou do meu pai, né? E sempre ela passava Natal, Ano Novo, feriado, tudo feriado que tinha, festa que tinha, ela ia para nossa casa, para casa do meu pai. Ela era bem próxima, né?
bem próximo. Sim, era meu pai que cuidava. Meu pai que cuidava, quer dizer, para minha mãe, né? E a gente ia junto, porque conforme vai ficando velhinha, a gente tem que cuidar, né? É, a gente precisa de apoio. Volta a ser criança, né? Hã? Eu falo que a gente vai ficando mais velho, vai voltando a ser criança, né? Faz parte, né? Não, precisa cuidar, né? Precisa cuidar. Me fala uma coisa, hoje lá, esse imóvel está alugado. Esse imóvel Ele está alugado. Está alugado. Eu consegui alugar agora no mês passado. Que bom. Tem tempo sem alugar. E tem que alugar mesmo, é renda. E eu falo que o imóvel alugado, as pessoas fazem confusão. Eu aluguei o imóvel, não posso fazer os capião. Onde está escrito isso? A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Então, se você alugou o imóvel, você pode fazer os capião. Tem muitos segredos, né, que a gente não aprende na graduação de direito sobre uso capião. Poxa, a gente consegue fazer uso capião com menos de um ano, com um dia de posse. Basta comprar a posse de alguém ou receber a posse cedida de alguém, a cessão de direitos possessórios e não onerosa, né, e afins não onerosa. Então tem vários meios. E a doutora viu que tem a decisão agora da posse complementar, ou seja, você faz uso capião, distribui a ação e o tempo que durar a ação de uso capião vai ser contabilizado no seu uso capião. Você viu isso, doutora? Não vi. Eu vi essa da posse complementar e achei muito interessante. Tanto é que eu estava até tentando vender a posse do imóvel, né? Gente, eu estou vendendo, mas é a posse. E aí depois eu explico direitinho como faz para fazer o uso capião. Porque isso eu já tenho esse tempo, né? Lógico. O tempo do uso capião puro. Quanto que é agora de imóvel urbano? Na verdade, nós temos... anos mesmo? Tem que esperar 15 anos? Na verdade, nós temos 36 espécies de uso capião, 36 tipos, modalidades, e 3 procedimentos. Pode ser judicial, extrajudicial e administrativo. Eu sempre preciso pegar uma dessas 36 espécies e encaixar nesses procedimentos. O uso capião não tem mais aquela regra, só até 250 metros quadrados, 50 hectares, só se for constitucional ou especial. Se a doutora usar os usos capiões comuns, como ordinário, extraordinário, entre outros, não tem limite de metragem, pode ter outro imóvel no nome. Então, essa é a regra. E várias decisões que mudaram, né? O recurso especial 1631, anota aí também, doutora. Recurso especial 1631, 859, que é o recurso que trouxe a possibilidade de fazer os capião de herdeiro ou de herança, né? Eu vou ajudar a doutora. Sim. Eu vou ajudar. Verdade, você falou logo no começo desse recurso. Anotou direitinho? É o 1631, 859, recurso especial, Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ajudar a doutora a fazer o croquis da peça, se a doutora quiser, tá bom? Eu gostaria sim. Eu ajudo. Então não tem que esperar os 15 anos? Não tem. Primeiro que 15 cai para 10, né? E depois dá para usar a soma da posse e a posse complementar. A doutora consegue distribuir a ação pedindo a aplicação da posse complementar, porque falta um período curto, né? Na verdade nem falta nada, porque pela posse que a doutora tem, a doutora investiu no imóvel, faz manutenções, não faz? Faço. Inclusive tive que fazer uma reforminha no imóvel para poder ter condições de alugar. Quando a gente faz reformas, manutenções no imóvel, a nossa legislação e a jurisprudência permite que a gente faça o quê? Faça uso capião reduzido, de 5 anos, né? De 15 anos reduz para 10. A moradia habitual também reduz para 10. Então dá para fazer. Dá para fazer esse uso capião sim, doutora. Dá para fazer. A doutora já tem 10 anos de posse. Já tenho, Ela faleceu em 2011, então já tem... Vai para 13 anos agora. Então, ano que vem, né? Eu não sei, deixa eu ver, acho que está aqui em cima, ó, o livro que eu vou indicar para a doutora. Esse livro aqui é o meu livro de uso capião. É um livro que tem modelos de peça, é um livro que eu explico cada modalidade de uso capião. É muito legal. Se a doutora tiver um tempinho para ler esse livro, vai gostar muito. Ele é da editora Mizuno. Eu tenho esse livro e tenho o Direito Imobiliário de AZ, que é o mais vendido no Brasil, o Direito Imobiliário. Aí tem os outros, acho que tem uns 40 livros, né, nessa editora. Eu trouxe outros livros de outras editoras que enrolavam para pagar. Tem muita editora picareta, né? Às vezes, por isso que o autor brasileiro ele desanima ou ele escreve por amor, porque tem muita editora que enrola para pagar, judia. Recebe, vende bem os livros, mas judia do autor, do escritor.
Aí eu acabei saindo de várias editoras em virtude disso. Não gosto de ser enrolado não, doutor. Eu não enrolo ninguém, mas também não gosto de ser enrolado. Então tá certo, porque o tempo é dinheiro, né? Não é certo, né? O combinado não sai caro, né? Você desenvolveu todo um trabalho, né? Você desenvolveu todo um trabalho e precisa... ninguém vive de luz, né? E não você quando escreve um livro, é claro que você faz por amor, você quer passar o conhecimento, mas a editora te enrolar em relação a prestar contas, é ruim, né, doutora? Não dá não, né? Não, o Brasil a gente reclama muito do legislativo, do executivo, mas a gente esquece de reclamar do judiciário, esquece da gente olhar para o nosso próprio umbigo, né? Tem muita gente honesta no Brasil, mas tem muita gente enrolada. Já contrata o advogado pensando em não pagá-lo, não é assim? Sim, a gente tem muito problema, inclusive é uma coisa que eu até questiono a OAB, porque não sei se o senhor sabe, mas na Justiça Federal, quando é pago o precatório, depois de 200 mil anos, é pago finalmente o precatório, agora eles estão fracionando, né? E não estão pagando. Enfim, a Justiça Federal manda um telegrama para o autor antes de sair a publicação para o advogado, dizendo que houve o pagamento para poder, para o advogado tomar providência. Só que nesse ínterim... vai lá e recebe o cliente? Nesse ínterim, o autor vai lá e recebe. Por quê? Porque no telegrama está dizendo, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Não precisa fazer nada, chega lá não precisa nem número de processo, você chega lá com o CPF e o RG da pessoa, a própria pessoa recebe, faz o levantamento. É difícil, né? Eu falo porque hoje, doutora, eu peço muito a Deus, sabe, para me livrar de gente assim. Poxa, eu sou uma referência na área do campeão de direito imobiliário, amo muito o que eu faço, dou aula todo dia, dou aula de sábado, escrevo livros. Poxa, eu ajudo quem vem aqui, eu ajudo a parcelar, eu ajudo muitas vezes a pessoa em relação a pagar um valor de outra forma, sei lá, no cartão de crédito, boleto. E eu fico chateado quando a pessoa enrola, porque a pessoa não vê que você está ajudando, está fazendo o melhor. Eu não precisaria fazer isso para ajudar aquela pessoa, porque graças a Deus, como a gente referencia no assunto, a gente tem a procura. Então a gente não precisa vender por preço, mas a gente faz muitas vezes para ajudar a pessoa por dó, por ter entrado, ela entrou na nossa mente, né, que está precisando da gente, e mesmo assim as pessoas não reconhecem. Por isso eu falo que o ser humano vai ficando frio. Ele vai ficando frio porque você manda um modelo de peça para um aluno, ele não apaga nem teu nome, aí sai publicação para você, aí você já não manda mais modelo de peça. Não é verdade, doutor? Você faz um valor bem menor, parcela para o cliente, ele não paga. E ainda quer arrumar artimanhas para brigar com você. Hashtag bacharel em direito, que nem tem um aqui, nós temos a área do financeiro. E o cliente não paga o uso capião há mais de 6 meses. Aí o financeiro mandou uma mensagem, doutora, falando, você precisa pagar, o escritório tem despesa, tem uma equipe, né? A gente precisa também sobreviver de pagar nossas contas, o professor Júlio também. Hashtag bacharel direito, pode desistir. Aí desistimos da ação porque ele pediu representando a mãe, né? Não, mas é a minha mãe que tem que desistir. Quis criar uma cena ali para evitar, para criar problema e ninguém cobrar ele. Então, é vergonhoso. Eu falo que no direito tem muita sementinha no mal, que entra ali na graduação de direito, já se acha desembargador e já quer fazer maldade, enrolar os outros, dar carteirada sem ter. É assustador, né? A gente vê assim, graças ao bom Deus, na minha carreira, né, que eu iniciei lá com meu marido, meu falecido marido, se eu falar para o senhor que eu tive assim, inadimplência, eu vou estar sendo muito injusta. No universo, né, que eu comecei a advogar com meu marido desde 2000 na área administrativa previdenciária, desde 2004, por aí. E depois que ele faleceu em 2009, eu fui fazer a advocacia, fui fazer direito para poder continuar com o escritório, né? Senão, né, eu tinha colegas fantásticos, colegas que cuidaram de mim, cuidaram do meu escritório até eu me formar. Aí eu me formei. Passei direto. Que legal, que bonito, hein? Foi incrível. Passei direto. E eu sempre fui uma aluna na mediana, mas eu passei direto. Por quê? Porque eu tinha objetivo, né? Tinha objetivo, você precisava tocar o escritório. E não ficar dependendo dos colegas, porque até um determinado momento os colegas ajudam, mas eles têm as coisas deles para fazer também, né? E aí,
nessa carreira, juntando a parte administrativa, porque eu não era advogada, mas eu já cuidava da parte administrativa previdenciária até hoje, se eu falar para o senhor que eu tive calote, eu vou estar mentindo. Graças a Deus. Tá? Eu peço muito para Deus. De olho, né? Eu falo que eu quero atender gente do bem, gente que paga direitinho. Eu parcelo, às vezes eu cobro o valor mínimo possível. Faço isso também. Mas eu quero pessoas do bem. Eu falo assim, Deus me livra. Se é uma pessoa enrolada, picareta, sem vergonha, que só quer ganhar tempo, vai para lá. E já teve vários casos, cliente não pagou um uso capião de uma ação de 3,5 milhões imóvel. Ele falou, tá me cobrando, então o professor Júlio vai sair do processo. Se ele sair do processo, eu vou fazer uma macumba para ele morrer. Tô aqui, tô vivo, né? Eu falo, se você tem esse poder, vai fazer uma macumba para coisa boa, para você pagar os outros, pelo menos, né? É cada uma que escuta, viu, doutora? Cada uma, juro por Deus, é verdade. Essa energia pro mal, né? Então, teve um outro aí, mais energia pro mal. Não, teve um outro também, totalmente arrogante. Ele se diz muito rico, quer dar a entender que é rico, tem fé, empresta dinheiro, mas quem é rico não age assim, né? Ou pelo menos é pobre de espírito, né? Ele perdeu uma ação de campeão, por quê? Porque ele não levou testemunha na audiência. Ele perdeu a ação de campeão porque ele não mandava documentos, não mandou. Mas ninguém me cobrou. Aí abrimos o e-mail, passa vergonha. A pessoa, quando é mentirosa e mal intencionada, ela passa vergonha. Vários e-mails nós mandamos para ele cobrando documentos, né? Ele não mandava, não mandou. Depois quer jogar a culpa na gente. Mas eu tenho uma escritura, eu tenho um contrato, eu tenho uma sessão, mas não tem firma reconhecida. E a pessoa não quer entender. E olha que ele diz que fez uma pós-graduação em direito imobiliário, né? Então, tem pessoas mal intencionadas, que Deus nos livre, Deus nos livre mesmo. Como diz o Silvio Santos, vai para lá. A gente quer fazer os campeão, quer ajudar pessoas do bem, que precisam resolver seus problemas, que vão pagar direitinho, e aí tudo dá certo. Agora, pessoa enrolada que não paga, tem que fazer execução mesmo. Eu ensino o contrato, hoje eu faço isso, saio, executo o contrato, porque não é justo. A pessoa tem que ser do bem, igual você está propondo ser, né? Sim. Isso é uma outra coisa que o escritório do meu marido não fazia, era contrato. Eu comecei a fazer contrato com todo mundo. Era uma coisinha de nada, eu fazia já contrato. Vai lá, tem que fazer. Só para ter documentação né? E assim, também, você está assinando um contrato, você tem um contrato, né? E outra coisa, né, doutora? Que nem a área que a doutora atua muito, o previdenciário. As pessoas esquecem das coisas. Não cobrou 5 benefícios, cobrou 3, cobrou 2. Tem isso, eu imagino, né? Sim. E tem um detalhe na nossa área, né? A pessoa vem sozinha, a gente conversa, a gente fala, e eu falo, olha, não precisa do advogado para o administrativo, mas se der problema, você vai precisar contratar um advogado para fazer o recurso, para fazer o judicial. O INSS não defere, principalmente quando é período especial, período rural. O INSS não dá. Ele não dá. Então, aí eu falo, eu sou bem correta, eu falo, olha, você não precisa de advogado, você sabe disso. Não, doutor, eu não sabia. Eu falei, você sabe, fique sabendo agora, você não precisa. Mas, o INSS, se você chegar lá com sua carteira profissional e nada, eles não vão definir. E aí é que entra o nosso trabalho. E aí o legal é que nós fazemos tudo com amor, com carinho, somos especialistas. Então, eu falo que a gente dorme com a consciência tranquila, né? Se a pessoa é enrolada, se a pessoa é maldosa, quer criar pelo em ovo onde não tem, aí é problema dela. E hoje em dia, se a pessoa é maldosa em redes sociais, ela pode ser até processada, né? A OB faz uma reclamação que é improcedente. Aí a pessoa vem sozinha contratar o seu trabalho, você fala os honorários, tudo direitinho, coloca no papel. Quando sai o precatório, dependendo do período, sai uma coisinha boa, né? Porque vem atualizado, imagino, né, da área da doutora, né? Vem atualizado, vem tudo, juros, né? Apesar dessa última emenda constitucional aí que acabou com os juros da gente, né? Juros e correção juntaram tudo. Mas enfim, aí vem a família toda, vem a família toda do cliente, mas como assim? Aí a pessoa fica quietinha num canto e é filho, ou é esposa, ou é marido, companheiro, companheira, sobrinho, tio, gato, papagaio, cachorro. Aí aparece, né? Aí brota, né? Aí brota. Os seus honorários. Mas doutora, eu tive um
Eu tive um inventário que eu fiz, gente amiga, hein? Detalhe, ó, gente amiga, conhecida. Um inventário que a gente conseguiu tirar a posse dos imóveis, eram 4 imóveis, conseguimos tirar a posse do imóvel do irmão da minha cliente, que estava com uma posse exclusiva, e estava deitando e rolando, com aluguel, com isso, com aquilo, não pagava imposto, não pagava nada, conseguimos tirar ele da posse, conseguimos vender um imóvel, com o imóvel ela acertou as coisas todas, pagou uma parte dos nossos honorários, quando foi no final que dividiu tudo, vendeu todos os imóveis, deu uma sorte, vendeu todos os imóveis que tinha, sobrou, depositou em juízo. Eu, muito inocente, peguei a guia da parte dela e falei assim, ó, Vera, vai lá e faz o levantamento e daí você vem acertar os honorários, o restante dos honorários. Aí entrou o marido dela, falou um monte para mim, mas o que você fez? Eu que falava o que você tinha que colocar na petição. O senhor acredita numa coisa dessa? É difícil. Tivemos um caso aqui também, a cliente, vamos marcar a reunião para fazer a réplica do uso capião. Falei, não, peraí. Primeiro que não tem reunião. Segundo que não vamos fazer, quem vai fazer sou eu. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro, até para ajudar o cliente, porque a ansiedade dele, principalmente quando ele é formado em direito, ele acha que sabe, e não sabe, porque a gente que estuda tanto, já há tantos anos atuando, escreve livros sobre o assunto, a gente quebra a cabeça, imagina quem está começando. Eu acho que o pior tipo de cliente na advocacia é quem é formado em direito, tem OAB ou não, né? Ou também, doutora, amigos, igual a doutora falou, porque o amigo ou não paga, ou se cobra, ele acha que você é ingrato, ingrata. É difícil separar as coisas. Se perde, perde amizade, se perde ação. É difícil, hein? Não, ela vinha discutir comigo, qual é o próximo passo? Me traz esse documento, tudo certinho, beleza, joinha. Mas na hora que eu cometi essa besteira, né? Nunca mais eu fiz isso na vida, né? Nunca mais. Cometi essa besteira por quê? Porque a gente conhecida, a gente fazia churrasco junto. Amiga da minha irmã, que ficou amiga da gente, que começou com meu marido, aí ele faleceu, ela ajudou, ela pagou os honorários por causa disso. Sabe, uma parte, pelo menos eu tive uma parte dos honorários, mas enfim. E assim, quando aconteceu isso, que ela viu que o dinheiro estava na conta, o marido dela, que a herança era dela, né? O marido dela queria esse dinheiro para ele, para colocar na fabriquinha dele, não quis pagar o restante dos honorários, e aí ele falava e ela ficava quietinha, murchinha, aí ela não falava nada, ela ficava na cabeça baixa. É difícil, é complicado. E doutora, a gente tem que ter a consciência tranquila, trabalhar bem, tem que tomar cuidado, a gente não merece ser enganado, não. E a gente tem tantos boatos bobos, a gente orienta o cliente direitinho, né? Pai para filho, precisa da concordância dos demais herdeiros na doação. O cliente veio aqui e queria, né? Queria fugir da anuência, né? Expliquei para ele. Aí ele falou, mas eu quero fazer igual o outro advogado falou. Porque não precisa, ele falou. Aí foi fazer. Aí deu errado, deu uma nulidade. Aí voltou aqui. Então, assim, a gente que trabalha correto, a gente orienta e sabe orientar, porque a gente sabe o que está fazendo. A gente dá aula sobre o assunto, ama o que faz. Mas o ser humano ele gosta da coisa enrolada, né? É difícil, é complicado, né? Ele gosta da coisa enrolada. É difícil. Doutora, eu ajudo a fazer o Silos Capião, hein? Vamos fazer um croquis para te ajudar? Vamos fazer? Você tá com uma canetinha aí? Ou vai digitar, do jeito que a doutora quiser. Ó, vamos começar o endereçamento. Esse imóvel onde que é? São Bernardo do Campo. Então vai para a vara civil, lá não tem vara especializada. Quando tem vara especializada, é para lá que nós vamos mandar, mas aí não tem. São Bernardo não tem. São Bernardo não tem vara especializada em não tem. Imobiliário? Não tem vara especializada em... Que vara que é? É vara do quê? A vara especializada em uso capião é a vara de registros públicos. É a vara de registros públicos. Quando tem, é a melhor, né? Vamos usar ela. Na verdade, quando tem, nós temos que usar ela. Quando não tem, nós vamos na vara civil, né? A doutora acha que vai aparecer alguém para cobrar aluguel? Eu quero a minha parte no aluguel porque você tem a posse exclusiva, uma ação de arbitramento de aluguel? O que a doutora acha? Não entendi. A doutora acha que alguém vai se habilitar na ação? Alguém vai apresentar a contestação? Alguém vai cobrar aluguel?
Não vai aparecer um herdeiro que vai querer aluguel, ó, como você tem a posse sozinha, doutor, eu quero aluguel proporcional. Doutor, acha que vai aparecer alguém assim? Ou vai ser um uso capião bem tranquilo? Aquilo que eu falei, nunca ninguém veio perguntar nada. Tá. Eu vou ter que, é isso que eu ia perguntar, quem que eu vou ter que colocar no polo passivo? Não, essa ação do uso capião, o polo ativo e a doutora, né? Se for casada, põe o maridão, a doutora é casada, né? Põe o maridão, ou pede para ele assinar uma declaração para tirar ele do polo. É viúva, doutora? Não, sou viúva. Ah, a doutora falou, verdade. Perdão, verdade. Então a doutora vai aparecer no polo sozinha da ação, e o polo passivo não tem, né? Não tem porque é uma ação declaratória. A doutora vai fazer o quê? Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária, entendeu, doutora? Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Pode colocar habitacional. Então, eu tenho um imóvel. Eu tenho um único imóvel que é o meu imóvel de moradia. Ah, mas não faz mal. Esse uso capião, a doutora pode ter outros imóveis no nome, a doutora pode ter outras ações de uso capião. Esse uso capião permite, não tem limite de metragem. Esse uso capião é muito interessante em virtude disso, né? Pode até ter má fé, não é o caso, doutora, mas ele permite até a má fé. Esse uso capião não precisa ter justo título e boa fé, que é o contrato de gaveta ou uma escritura pública. Ele é interessante em virtude disso, né? Ah, tá. Por falar em má fé, nós estamos falando da conduta das pessoas. O que eu tô na posse exclusiva, assim, eu coloquei o imóvel no nome da minha tia mesmo, para não ninguém falar que eu me aproveitei da situação e coisa e tal e coisa, né? Só que isso criou um problema para mim, né? Eu conheço alguns sobrinhos, né, dessa minha tia, lógico, a gente tem contato. Só que essas pessoas nunca vieram cuidar dela, nunca perguntaram nada dela, nunca questionaram nada comigo. E assim, eu não quero passar ninguém para trás, mas se eu for reunir todo mundo, vai ser um trabalho, porque eu vou ter que pegar certidão dos que faleceram lá não sei aonde. Tem um tio meu que faleceu, eu não sei nem se eu era nascida quando ele faleceu. E ele deixou acho que 2 ou 3 filhos, eu não sei nem quem que é. É lógico que meus primos devem saber quem que é, né? Tem os primos mais velhos. Mas assim... Né, a doutora está fazendo algo que a lei permite. A doutora não está agindo de má fé, né? A doutora cuida do imóvel há muitos anos, sozinha, né? Claro que hoje recebe aluguel, mas também faz benfeitorias, fez benfeitorias e vai fazer. É um direito da doutora fazer uso capião, né? Então, por esse motivo, como nunca ninguém perguntou, nunca ninguém questionou, eu até comecei a reunir documentos para fazer o inventário, mas aí quando eu deparei que tinha 200 mil pessoas... Tá louco. Inventário caro, inventário oneroso, caro, a doutora vai dar um tiro no pé, porque o inventário não vai passar para o teu nome, vai dividir entre os herdeiros, e pega um herdeiro maldoso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a doutora ainda pagar aluguel. Verdade. Faz ação de arbitramento de aluguel. Isso mesmo. Verdade, faz mesmo. Né? Então eu fico com isso na cabeça. Eu sei. Caramba, mas depois de tanto tempo nunca ninguém procurou, nem um primo que é mais próximo da gente, que ele mora em Paraisópolis e ele tem imobiliária. Nem esse primo veio questionar o imóvel da tia. Tá? Doutora, manda ver nesse uso capião. Vai ganhar ação. Tem até resto a seu favor. Vai ganhar. Faz lá, endereçamento, vara civil. Qualificação, só doutora. Não tem réu. Então vai vir o nome da doutora em causa própria. Depois o que a doutora vai fazer? Vai colocar ação declaratória judicial de uso capião. Extraordinária, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Artigo 1238 do Código Civil, que é o uso capião extraordinário. E o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que é aquele enunciado que separou o conceito de posse, né? Transformou. A posse, ela é sui generis.
é um direito autônomo em relação a qualquer outro direito. Certo. Aí o que a doutora faz? Aí não tem réu, é uma ação declaratória. Aí vai para as preliminares. Quando é o caso, pede justiça gratuita, pede antecipação de uma perícia topográfica, se não tem plano tribunal descritivo. A doutora pode pedir uma averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Pede para o juiz. Posso? Pode. Essa averbação premonitória seria o quê? A doutora vai pedir para o juiz ou juízes pedir um ofício e enviar para o cartório para averbar na matrícula. Averbar de fato na matrícula ou a ação de usucapião em andamento naquela matrícula, entendeu? Ah, perfeito. Isso é bom, porque a doutora tem mais segurança. Do que é de... É averbação premonitória. Aí depois, o que é importante a doutora... O que é importante a doutora fazer nesse usucapião de herança, né, de herdeiro? Abre um outro tópico, uma outra preliminar. Seria o quê? Qual que seria essa preliminar? Da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. Do imóvel. Uhum. Depois disso, o que a doutora pode fazer? Eu faria, do pré-questionamento. Do pré-questionamento. Aí eu falaria o quê, né? O título do pré-questionamento, seria mais uma preliminar. O uso capião de imóvel de herança é totalmente possível, conforme julgado, o RESP 16.31.859, um julgado, essa ação julgada improcedente seria uma afronta à lei federal e à Constituição Federal. Portanto, fica pré-questionado para efeitos recursais, recurso especial e extraordinário, afronta à Constituição Federal e afronta à lei federal. E menciona o RESP, menciona lá o RESP 16.31.859, que é o RESP que permite o uso capião de herdeiro, de herança, né? Já fica Então a gente coloca isso... Já fica pré-questionada a peça para a doutora ganhar ou recorrer com facilidade. Fica pré-questionado, afronta, se essa ação ser julgada improcedente, afronta aos dispositivos constitucionais de lei federal, bem como o RESP 16, aí eu coloco... Perfeito. Aí o que a doutora vai fazer? Vai para os fatos. Nos fatos a doutora vai alegar a posse, mansa e pacífica, animus domini. Fala que a doutora cumpre a função social da propriedade. A posse que a doutora tem é a posse indireta, hein? A doutora aluga, né? Posse indireta. Eu alugo para fazer frente a essas despesas. Mas ótimo. Então, e não tem que ter qualquer receio em relação a isso. Tem que alugar mesmo, né? É um direito da doutora. Quem tem a posse pode colher os frutos. Eu menciono pode. Que eventualmente ela está alugada, porque pode. Não é sempre que ela está alugada, né? Pode sim. A doutora pode mencionar que tem a posse qualificada para uso capião, uma vez que aluga o imóvel. A lei do inquilinato permite o possuidor alugar. Acabou. Está resolvido. A doutora vai ganhar esse uso capião de herança mesmo alugando imóvel, porque a posse direta ou indireta ou alternada é posse qualificada para uso capião. Certo. Fala que está cumprindo a função social da propriedade. Fala isso também, viu? Sim, aqui eu mantenho todos os problemas que tem de condomínio, as manutenções que tem de portão, de interfone, tudo isso é tudo comigo. Agora, o que a doutora tem que fazer? Isso é importante, fica mais uma dica aí. Eu falo isso com muito carinho, mas é verdade. O recurso especial, o RESP 16.31.859, esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, qual que é o segredinho dele, doutora? Que a doutora não pode esquecer, hein? No usucapião que envolve herdeiro, herança, a gente não pode esquecer, claro, de provar a posse, mansa e pacífica, animus domini, que são os requisitos do usucapião. Mas o grande segredo, doutor, é provar a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. E a doutora tem isso. Porque o inquilino paga aluguel para quem? Para a doutora. Isso é posse exclusiva, isso é gestão exclusiva. Então, para ganhar o usucapião de herança, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que trabalhar essa informação. Posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Inclusive o IPTU está pago, tudo pago, e eu tenho comprovante que é débito na minha conta corrente.
Ótimo. E os boletos do condomínio não tá em débito automático, mas eu pago quando eles vencem. Ah, tá. Excelente. Muito bom. Aí a doutora vai fazer o quê? Depois a doutora dos fatos vai pular para o direito. O direito do uso capião de herança, a doutora pode fazer o quê? Começa falando do princípio da função social da propriedade, que a doutora cumpre. Depois fala o segundo fundamento do direito, é o enunciado 492, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. A posse é um direito sui generis, por isso eu posso fazer uso capião que tem a ver com herança, de um bem do espólio. É possível fazer uso capião em virtude disso, porque a posse se tornou um direito totalmente autônomo em relação aos demais, né? No Brasil não era possível o herdeiro fazer uso capião. Hoje é o entendimento correto após esse RESP. Por quê? Porque a posse se tornou um direito autônomo. Tanto é que eu posso comprar, posso vender, eu posso declarar a posse no imposto de renda. O Supremo decidiu há pouco tempo atrás que no divórcio com partilha de bens, a posse entra, porque é direito econômico, é dinheiro, né? Abrir um parênteses aqui. Quando se abre a sucessão, eu estudei isso, mas não me lembro bem. Me parece que tem um período que, se não for aberta a sucessão, os bens caem em vacância. Isso, herança vacante e herança jacente. É isso mesmo, verdade. Mas não menciona isso não, doutora, não entra nesse mérito não. Sabe por quê? Não vou entrar, mas o medo é de eu ser surpreendida com uma ação. Entendi. Já aconteceu casos aqui no escritório. Mas a doutora vai conseguir sucesso. Na verdade, a gente aprende errado na graduação, né? Faleceu, tem que fazer inventário. E não é. O inventário por si só não regulariza o imóvel. Se eu faço um inventário de um imóvel irregular, o que vai acontecer? Não vai resolver nada, né? Porque o falecido não tinha imóvel no nome falecido ou falecida. Então o inventário por si só não vai regularizar nada, né? Então o que a doutora tem que fazer nesse caso? É o uso capião. Eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer o uso capião. Cabe o uso capião de herança. Qual que é o prazo da uso capião do imóvel de herança? Na verdade, uma coisa não se confunde com a outra, né? Não tem nada a ver com inventário. Inventário tem o prazo, 60 dias lá. Se eu não faço 60 dias, eu vou pagar multa. Eu posso fazer a vida toda, mas a multa vai aumentar. As pessoas confundem, né? Professor Júlio, qual que é o prazo do uso capião do imóvel de herança? Não existe, não tem lógica essa pergunta. Na verdade, a resposta é qualquer. Não tem nada a ver inventário com o uso capião. O uso capião é uma forma sui generis de regularizar os imóveis. Entendeu? Aproveitando esse detalhe, a Fazenda Estadual não vai ser chamada por ser um imóvel de herança e ela querer o TCMD, por exemplo? Na verdade, no uso capião você sempre vai pedir as manifestações, né? União, Estado, Município e o MP. Normalmente a Fazenda vai falar que não tem interesse na causa. Em alguns casos a Fazenda fala, eu tenho interesse. Aí você pode ir lá e recolher. Recolhe só para ganhar o uso capião, entendeu? Recolhe o ITCMD? Isso se a Fazenda pedir. Aí você vai analisar se vai fazer ou não, entendeu, doutora? Tá. Tá. Então, de praxe, a gente sempre tem que pedir a manifestação. Tem. Na verdade, o uso capião, nós vamos pedir a citação dos confinantes, que são os vizinhos, né, os confrontantes, lá direito, lá de esquerda e fundos. É obrigatório pedir. Vamos pedir a citação dos últimos proprietários que constem na matrícula e seus respectivos herdeiros. A manifestação do MP e a manifestação da União, Estado e Município. Isso é obrigatório. Mas isso não quer dizer que a ação do uso capião tenha réu, porque a ação do uso capião não tem réu. É uma ação declaratória. Você só está pedindo, no uso capião de herdeiro, você só está pedindo um reconhecimento, homologação, assim como em qualquer outra ação do uso capião, entendeu? Tá. Então eu tenho que pedir a citação dos vizinhos. A citação. Dos vizinhos? Isso, a citação dos vizinhos. Citação é o nome. Lá direito, lá de esquerda e fundos. O cartório vai levantar isso para a doutora. O próprio cartório o ideal é que esse processo vá para o cartório faça o levantamento e a doutora depois vai pedir a citação conforme o relatório do cartório, entendeu? Tá. O cartório que vai ser distribuído a ação? Não, o cartório de imóveis competente do imóvel, o extrajudicial. A ação de uso capião,
qual que é o curso normal dela? O juiz, depois do despacho inicial, o juiz ou a juíza, manda para o cartório de imóveis competente, objeto, entendeu? Tá. Aí o cartório de imóveis, matrícula, né? o cartório de imóveis vai fazer o quê? Ele vai entregar para a doutora um relatório para o Poder Judiciário falando quem são os reais confrontantes, entendeu? Tá. Esse imóvel, ele veio de uma cooperativa, deu um pepino danado para a gente conseguir essa escritura. Mas eu, por um milagre, muita gente lá não tem a escritura ainda, mas eu consegui a escritura, estou até com ela aqui, escritura de compra e venda. Era cooperativa. A proprietária, ela não tinha escritura, ela tinha só o contratinho da cooperativa, como cooperada. E aí ela... A doutora pode até pode fazer a juntada desse contrato. Não precisa, não é obrigatório. Por quê, doutora? O uso capião do 1238 do Código Civil, ele não exige justo título. Então a doutora não precisa juntar nada, em regra não precisa ter justo título. Entendeu? É. A doutora não precisa. Já deu, né? Não tem problema. No pedido, só para finalizar, no pedido que a gente tem que fazer, faz o pedido da procedência, faz o pedido das preliminares, pede a citação do MP, dos entes federativos, o MP não é citação, é manifestação. Então o MP pede a manifestação do MP, pede a manifestação da União, Estado, Município, pede também, doutora, a citação dos confrontantes e dos últimos proprietários que constam na matrícula. E não esquece também, doutor, isso é importante, de pedir a perícia, né? A perícia topográfica. O juiz vai nomear um perito e aí o perito vai até aí para fazer a topografia, mesmo nos capião entre herdeiros. Perícia topográfica porque não tem... Porque tem que fazer, obrigatoriamente nos capiões sempre vai ter, né? Sempre vai ter? Sempre vai ter. Tá, porque ela está descrito, o imóvel está descrito, tudo direito. Mas mesmo assim, porque o uso capião é uma situação fática, né? Então, o que o juiz quer fazer? O juiz quer confirmar, ele precisa confirmar perante o cartório de imóveis qual que é a situação real desse imóvel. Porque a doutora está fazendo uso capião simples, de uma matrícula, mas tem vários casos que a gente faz o quê? Uso capião de uma área em cima da matrícula, ou dentro da matrícula. Ou seja, você faz o uso capião de uma fração ideal de uma matrícula, entendeu? Isso. Então, como esse é um imóvel, mesmo assim é um imóvel, tem matrícula, está descrito, tem o IPTU, está tudo descrito, faz o pedido de... Faz o pedido. Depois que a doutora fizer essa peça, o que a doutora pode fazer? Pode marcar a mentoria comigo, se a doutora quiser. E aí a doutora consegue abrir a peça, ou manda para mim pelo WhatsApp do escritório, eu abro aqui, vou corrigindo, vou acertando a peça. Eu ajudo a doutora a fazer a correção para somar, para tirar um peso das suas costas. A gente deixa a peça prontinha para mandar para o judiciário. Certo. Ou se a doutora... eu vou preparar essa... Prepare e entre em contato. Sabe por quê? Eu consigo ajudar a doutora corrigindo a peça, né? E como é em causa própria, aí a doutora deixa redondinha a peça para poder distribuir, né? Sim. E aí não tem problema de eu advogar em causa própria, isso não... Não tem problema nenhum. Só menciona na peça, na qualificação, que a doutora está advogando em causa própria, mas não tem problema nenhum, tá? Faz a peça, marca a mentoria comigo, fala para Maria, eu preciso distribuir essa ação de urgência, aí ela faz um encaixe na agenda. Aí eu atendo a doutora com o maior carinho. Só que a doutora pode mandar a peça antes, no dia do atendimento, que aí eu corrijo ela com a doutora. A plataforma eu consigo mostrar o que eu estou fazendo e a doutora também, vice-versa. E se a doutora conseguir, leia meu livro, Uso Capião, que é um livro fantástico, o mais vendido no Brasil sobre o assunto, da editora Mizuno. Sim, eu me interessei bastante por esse livro, sim. Doutora, qualquer coisa eu estou à disposição. Por causa de um monte de imóvel que está nessa situação, né? Tá cheio. E aí a doutora é bom. São Bernardo tá cheio de imóvel assim, hein? Verdade. Vou procurar. Conta comigo, estou à disposição, tá? Um bom feriado. Fica com Deus. Obrigado, professor. Obrigado pela ajuda. Obrigado. A gente vai se falando sim. Vamos sim. Tem um amigo aqui. Assume casos de direito imobiliário e eu ajudo a doutora, tá bom? Bom feriado. Obrigado. Tchau, fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.